Mais um Mulheres na Arte e hoje eu vou contar a história de uma artista que foi muito pedida desde que eu comecei o projeto, mas que ao mesmo tempo é uma das histórias mais tristes e revoltantes da história da arte europeia. Vamos conhecer a história de Camille Claudel. A artista nasceu no norte da França e era a irmã mais velha de outros dois irmãos, Louise e Paul Claudel. A artista nasceu logo depois que sua mãe perdeu um bebê prematuramente. E esse fato vai ser bem importante lá na frente, então não esqueça. Camille não vinha de uma família rica, ela vinha de uma família de classe média. Isso também é muito importante entender, já que na época as artistas que ficavam mais conhecidas eram efetivamente ricas, assim como acontecia com os artistas homens, onde a maioria já era muito rica. Então Camille na sua infância se muda direto por seu pai sempre buscar por condições melhores de vida, e quando cresce ela acaba ingressando na Academia Colarossi, isso às custas de muito trabalho de seu pai, que era o único da família que apoiava sua carreira de artista plástica. Preciso lembrar vocês que Camille era uma escultora, e as escultoras sempre sofreram muito mais na história da arte, especificamente na arte clássica e nesse primeiro período do moderno, porque a escultura era considerada um trabalho braçal, então era masculino. Então as artistas não conseguiam grandes comissões, as artistas não conseguiam ser levadas tão a sério quanto as pintoras. Não que as pintoras tivessem, assim, um nível de oportunidade muito grande a mais, mas existia, assim, uma vantagem perto das escultoras. Na Academia Colarossi, Camille conhece Alfred Boucher, que foi o seu primeiro grande mentor e tutor. Então Camille tinha uma afeição muito grande a ele e ele também a ela. Ele reconhecia o seu talento e apoiava Camille, inclusive com materiais, já que a artista não tinha tantas condições de comprar o material da escultura, que era muito caro. Quando Boucher teve que se mudar para Florença, ele convida Rodin para assumir a sua turma de alunas de escultura. E aí que começa um dos períodos mais turbulentos da vida de Camille Claudel, é quando ela conhece o Rodin. Na época em que o Rodin assumiu essa turma, Camille tinha um ateliê alugado com amigas aonde ela produzia. Nesse momento o Rodin se encanta e se apaixona por ela, então ele convida a Camille para trabalhar em seu próprio ateliê. Ela sai do ateliê com as amigas e vai trabalhar no ateliê de Rodin, e eles começam a ter um envolvimento amoroso. Na época Rodin era casado. Rodin chega a fazer esculturas do rosto de Camille, ele considera Camille uma grande paixão da vida dele, porém ele nunca deixou a família, a esposa, etc e tal. Era conhecido da sociedade de Paris, que os dois tinham esse envolvimento, então vocês imaginem toda a misoginia, todo o preconceito que existiu em torno da figura de Camille por seu envolvimento com Rodin, que era muito famoso, era muito conhecido. Então ela, como uma artista da escultura iniciante, o seu envolvimento com Rodin mais atrapalhou do que ajudou. É importante já dizer que nessa época a mãe de Camille rejeitava o caso que ela tinha com Rodin e também rejeitava a própria Camille, porque ela nunca superou o fato de que ela perdeu um filho homem e teve uma filha mulher. Então Camille sempre foi rejeitada pela sua própria mãe. Em 1903 ela faz a sua primeira aparição no Salão de Paris. Camille é recebida com críticas positivas e é a primeira vez que em uma crítica de arte a gente vai ver o termo gênio sendo aplicado a uma mulher, quando um crítico diz que o trabalho de Camille beira a genialidade. Então é a primeira vez na história da arte em que uma artista mulher vai ser referida como gênio, uma coisa que é tão corriqueira desde os primórdios da arte renascentista, para homens, né? A influência de Rodin no trabalho da artista é bem perceptível nesses primeiros trabalhos, porém a artista tinha mais lirismo, ela era mais romântica nos seus temas, como é o caso da obra Bronze Waltz. Porém a obra Idade Madura acaba sendo um rompimento na carreira e na vida pessoal de Camille Claudel. Nela, a artista interpreta uma cena de abandono, aonde ela tenta traduzir toda a dor do término com Rodin. Importante dizer aqui que essa é uma escultura de grande escala, coisa rara para artista mulher. Apesar de ser conhecido como o Rodin interpretando ali aquela cena de abandono, é importante dizer que Camille sempre teve problemas de relacionamento com seu irmão. Isso vai acarretar em acontecimentos tristes na vida dela depois. Então, pode ser que ali ela esteja se referindo mais a Rodin, a seu irmão, a todas essas figuras masculinas que ajudaram a destruir a sua carreira e a sua
vida com o passar do tempo do que especificamente Rodin, como ficou conhecido na época e é dito até hoje. Nesse momento acaba nascendo uma rivalidade entre Camille Claudel e Rodin, que não tinha mais nenhum interesse em que a artista tivesse por ali no meio artístico parisiense. Então, apesar de não existir nenhuma prova concreta e algumas pessoas defendam que Rodin, na verdade, tentou ajudar Camille Claudel depois do rompimento, é muito mais provável que ele tenha atrapalhado a vida da artista. Por exemplo, quando ele vê o trabalho A Idade da Maturidade pela primeira vez, fica revoltadíssimo, imediatamente para de ajudar Camille financeiramente ou de qualquer outra forma e pressiona o ministro da Cultura na época a não comissionar mais trabalhos de Camille, ou seja, ele boicotou o artista na cara dura. Camille também tinha o seu estilo que hoje é considerado inovador e ela é muito conhecida por isso, mas que na época não era tão aceito, que era o impressionismo. Então, a artista não costumava fazer bustos, peças muito comerciais, as quais ela podia ganhar certa comissão. Nesse período, Camille vivia às custas da sua família, do seu pai. Digo do seu pai porque Camille era odiada por seus 2 irmãos e sua mãe. Muitos teóricos dizem que Paul Claudel tinha muitos ciúmes de Camille e toda a genialidade dela e o fato dela ter certo reconhecimento social como artista e ele não tem nenhum tipo de reconhecimento enquanto gênio. Então ele tinha inveja dessa fama dela e do fato de ela ser a pessoa mais famosa entre os irmãos. Após 1905, Camille parece começar a sofrer de alguns transtornos mentais, mas vejam que histórias de vida que ela tem, quanto sofrimento. Importante dizer que Camille também sofreu um aborto e esse foi o grande motivo que a fez querer se separar de vez de Rodin. Então, em 1905, a artista já estava muito fragilizada, ela não tinha dinheiro, a carreira dela não ia bem, então ela começa a ter algumas crises. Durante essas crises, em registro é dito que ela sumia por um grande período de tempo, ela tinha crises de raiva no seu ateliê, ela fazia acusações contra Rodin, dele querer assassiná-la, dele querer sumir com ela, dele querer boicotá-la, e essas acusações eram definidas pela época quanto paranoia. Então a artista foi diagnosticada com esquizofrenia. O pai de Camille faleceu em 1913, e nesse momento a artista não é nem avisada da morte do pai, ela fica sabendo muito tempo depois. A sua família não a avisa, não a permite se despedir do próprio pai, que era a única pessoa que a apoiava naquele momento. E é nesse momento que seu irmão Paul a interna num hospital psiquiátrico. No formulário é dito que a internação foi voluntária, porém só tem a assinatura de Paul e do médico nas inscrições do hospital. Então, se realmente fosse voluntária, é sabido que Camille teria assinado esses papéis. Os registros ainda mostram que, embora a artista sofresse de certos surtos, ela estava bem lúcida quando deu entrada no hospital. Por esse motivo, os médicos tentam convencer a família de Camille a não mantê-la internada, porque ela não oferecia nenhum tipo de perigo. A família insiste e ela acaba ficando internada. Por um curto período de tempo, existiu a acusação por parte da mídia de Camille Claudel talvez estar internada sem precisar, sem o próprio consentimento, mas como na época ainda era comum que mulheres que não eram mais desejadas pela família ou que os maridos queriam casar com outras mulheres fossem internadas e largadas nesses hospitais psiquiátricos, né? Essa prática existia e aconteceu, então isso acabou sendo esquecida junto com a memória do próprio trabalho de Camille. Em 1º de junho de 1920, Dr. Brunet escreveu uma carta a Paul Claudel defendendo que Camille estava bem e ciente e que ela poderia ir para casa, ela não precisava mais ficar internada. O médico nunca recebeu uma resposta sobre essa carta. Em 30 anos, seu irmão a visitou apenas 7 vezes, sua irmã apenas 5 e sua mãe nunca foi a visitar. Em 1929, sua amiga com muito custo consegue localizar o hospital de Camille, ia visitar e constata que Camille está bem psicologicamente e que não deveria estar internado ali. E tem algumas pessoas que deixaram registrado por escrito como o irmão de Camille era realmente uma pessoa muito invejosa e não tinha interesse algum em que ela se restabelecesse como escultora e tivesse sucesso. Um amigo de Rodin chega a mencionar: Paul Claudel é um simplório. Quando alguém tem uma irmã que é um gênio, você não a abandona.
mas ele sempre pensou que ele era o gênio da família. Camille Claudel faleceu em 19 de outubro de 1943. Na época, sua família não esteve presente em seu funeral. A artista foi enterrada numa vala comum do próprio hospital psiquiátrico e, posteriormente, seus ossos acabaram sendo jogados numa vala com outros ossos de outras pessoas. Então, Camille Claudel não tem nenhum tipo de lápide ou está enterrada em algum lugar específico. Sua família jamais foi a vê-la, jamais se preocupou com isso. Na época, Paul Claudel chega a comentar que ele não vai acertar o funeral de Camille por causa da Segunda Guerra que estava acontecendo. Mas é sabido que se não tivesse a Segunda Guerra, ele também não faria muito esforço para que isso acontecesse. Apesar de ter destruído seu próprio acervo em um de seus episódios de raiva, ainda sobraram 90 obras de Camille Claudel. Essas obras estão expostas em maioria no museu em sua própria homenagem. Camille começou a ter mais reconhecimento a partir do renascimento da pesquisa de artistas mulheres, ali pelo período de 1970. Só assim essa história começou a ser buscada de volta. Camille foi uma das grandes precursoras do modernismo na escultura. É importante reconhecer isso, que além de tanta injustiça, a artista conseguiu sim escrever a sua história e o seu próprio estilo na escultura. A sua arte fala por si, apesar de toda a história triste da artista. Mais uma vez, lembrando que esse é o primeiro momento em que uma artista mulher é referida como gênio. E isso é muito importante, porque nunca antes uma mulher poderia ser considerada gênio, né? Gênio era uma dádiva dada por Deus apenas a homens. Assim como acontecia com o dom, né? Quem tinha o dom da arte, não do artesanato, eram homens, geralmente ricos, brancos, e eles tinham o dom da arte. Então a arte feminina era sempre muito considerada menor ou pequena, porque mulheres não tinham esse dom. O único dom que Deus dava a mulheres era o dom de ser mãe, era a genialidade da maternidade. Então, quando Camille consegue essa crítica, acaba sendo um momento de uma pequena ruptura aí para o reconhecimento de trabalhos de mulheres, que não acontece tão cedo, mas que acaba sendo a pequenos passos muito importante. No cinema, Camille Claudel foi representada 2 vezes, no filme de 1988, intitulado Camille Claudel, conta a história da vida da artista, e em 2013, Camille Claudel, 1915, onde mostra a artista já no hospital psiquiátrico e mostra suas memórias. A história da artista chegou a ser inspiração para animes, livros e inúmeras bibliografias que buscam ressuscitar e reviver a sua história. E é isso, minha gente. Que história triste, que história pesada que é a de Camille Claudel. Muitas pessoas que conhecem Camille Claudel acham que apenas Rodin ajudou a destruir sua história, sua memória, mas seu irmão teve um papel decisivo para que ela jamais se reerguesse de seu relacionamento com Rodin e fosse decaindo cada vez mais até chegar no ostracismo, no esquecimento, que era realmente o grande plano de Paul Claudel, porque ele queria ser o grande gênio da família. Sua irmã Louise também não gostava de Camille, também tinha inveja de Camille, também não ajudou a artista, sua mãe a odiava. Então Camille teve vários impedimentos durante a vida, que sendo mulher naquele período tornou tudo mais difícil. E é isso, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que Camille Claudel tem uma história conhecida hoje em dia, então caso alguém tenha alguma observação sobre a história dela, queira acrescentar alguma coisa, os comentários estão aí para isso. Se você gostou, compartilha com quem você acha que possa ter interesse, deixa seu like para apoiar a gente, um beijo e até a próxima.